Karina Esmanioto por aqui e hoje é dia de podcast. Hoje eu trouxe uma entrevistada, gente, vocês precisam conhecer essa mulher. Além de empreendedora, é minha amiga, minha cliente. Eu vou ter um bate-papo muito legal com ela, porque ela tem uma história muito bacana. Com vocês, Jussara Nunes. Ju, é um prazer te receber aqui, né? Fazia tempo que eu queria esse bate-papo contigo. Eu sei que a tua agenda também é bem difícil, mas eu tô bem feliz. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho quem é a Jussara. Então, é uma honra estar aqui, né? E a Jussara, primeiro de tudo, ela é uma pessoa muito sonhadora, né? Ela tem muitos sonhos, ela é muito positiva, às vezes ela quebra a cara, né? Às vezes ela não tem parâmetro, mas acho que, acima de tudo, ela é sonhadora, né? É uma pessoa que ama muito a família, os pais, sempre está buscando possibilidades, né? Tentando ajudar quem está muito próximo, né? Tentando levar a nossa missão para o Brasil inteiro, enfim. Ela é uma mulher de ação, né? A Jussara, eu queria que tu falasse um pouquinho mais da tua empresa. Como tu falou para mim agora, né? Que o teu legado é levar para o Brasil inteiro. O que a Jussara faz? Então, hoje eu faço jalecos e scrubs para profissionais da área da saúde e da estética. E para mim é uma honra estar trabalhando com todos esses profissionais, porque eu acho que eles têm uma missão muito além de tudo, né? Que é cuidar de outras pessoas. Então, eu cuido de quem cuida, né? Essa já é a nossa frase, né? E eu sempre achei muito bonito, admirei muito, porque eu acho que um médico ou um profissional da área da estética que dedica a sua vida para fazer outras mulheres felizes, né? Ele tem uma missão muito linda, assim, de dedicação que não é por dinheiro, né? Porque hoje a gente fala, porque o médico... Não, a gente entende que tem outras profissões que trabalham bem menos, que dão muito mais lucro, né? E o médico realmente é uma... Médico ou qualquer outra profissão que a gente trabalha é um sinônimo de dedicação mesmo, né, Karina? Cuidar da vida, né? Cuidar da vida de outro ser humano realmente tem que ter o dom, Tem eu que ter falo. o dom, Eu também admiro quem é médico, porque não é fácil, né? Tu lida com aquela pessoa, depende exclusivamente de ti. E a Jussara, ela deixa as médicas mais bonitas, as dentistas mais bonitas. Eu também uso as roupas da Jussara Nunes e, de fato, é uma qualidade boa e a gente fica ainda mais bonita. E outra coisa, outro ponto, acima de deixar, de trazer essa autoestima para os profissionais, a gente também faz toda uma engenharia de produto, Karina. De ergonomia, de olhar o tecido, para trazer mais movimentação, né? Na hora de enfim, tem várias estratégias que a gente usa no jaleco para trazer mais essa funcionalidade também, né? Para eles conseguir ter mais liberdade de movimento, enfim, até tem um jaleco para as pediatras e odontopediatra, que ele é um jaleco de colorir, que o principal objetivo do jaleco de colorir é criar momentos entre o paciente e o profissional, né? E a gente às vezes não percebe isso porque não é o meio que a gente vive, né? Mas assim, Karina, como tu vende imóvel, tu não vende imóvel, né? E também não é sobre... A gente não pode generalizar sobre sonho. O imóvel ele vai ser um sentimento para cada pessoa, né? Vai ser uma vivência, sei lá, para que alguém vai comprar um imóvel? Sim. Né? Não sei, talvez para deixar meu pai feliz, talvez para trazer meu amigo e proporcionar alguns momentos. Então, não é sobre o imóvel, e sim pelo que vai proporcionar aquele imóvel, né? E a mesma coisa que o jaleco, a mesma coisa que o nosso propósito, né? Não é só, né, isso, tem várias outras coisas agregadas nessa venda ou nesse produto, né? Vai muito além de vender um jaleco, né? Exato. A funcionalidade que ele vai ter para aquele profissional. Mesma coisa o imóvel que a Jussara falou. Isso. Por que eu compro um apartamento na praia? Porque eu quero viver o resto dos meus anos na praia.
porque eu quero ter uma rentabilidade alta, porque eu quero trazer meus pais para viverem na praia. Então, cada um tem um sentimento. E o jaleco, eu acho que é a mesma coisa, né? Isso mesmo. Até a gente estava conversando antes de ligar a câmera, né? O quanto é difícil ser empreendedora no Brasil, né, Jussara? Muito difícil. Hoje vocês têm quantos colaboradores? Então, a gente interno, a gente tem 15, mas a gente trabalha muito com terceirização, né? Porque a gente acha que é um método mais autorresponsável, vamos dizer assim, né? Se produziu, ela vai ganhar conforme elas produzem, né? Então, a gente gosta bastante desse jeito de trabalho de terceirização. E até porque é mais fácil de equilibrar tudo, né? Porque as vendas, elas oscilam muito. Então, quando tu tens um funcionário, tu tens que cumprir com todas as tuas responsabilidades e tal, né? Então, a gente tem 15, que é a gente interno, e aí a gente tem umas 22 facções, mais ou menos, que costuram fora, né? É bastante gente, né? E é uma forma também de impulsionar quem a ser empreendedor, né? Porque quem está fora costurando também não deixa de ter uma empresa própria. Também. Jussara, assim, todo o teu início, quanto tempo que a empresa existe? Então, de CNPJ, a gente tem mais ou menos uns 11 anos. Só que com o jaleco, a gente tem uns 8 anos, uns 7 anos, mais ou menos. Assim, que a gente começou, né? Sim. Eu conheço um pouco da história, mas eu gostaria que tu falasse para quem está aqui, que quer empreender, que é corretor de imóveis, que às vezes o corretor, ele acha que é muito difícil, mas ele precisa começar. Então, como é que surgiu, né, a Jussara Nunes, a Jalecos? Como é que aconteceu isso? Então, assim, ó, acho que desde criança eu tive esse feeling, assim, de roupa. Eu sempre gostei muito de roupa. Ela tá estilosa, gente. Gata, estilosa. Então, eu lembro que a brincadeira que eu mais gostava era de Barbie. E na época a gente era muito pobre e eu tinha um amigo que a mãe dele dava Barbie original pra ele. E a gente tinha aquela Barbie que saía o braço, sabe? Sim, do Paraguai também tinha dessa. Ela tinha cabelo só em volta. Eu sei, eu lembro. E eu ficava o tempo todo, e lá no nosso lugar, a gente tinha essa coisa da estopa. E meus pais plantavam fumo, eles eram da roça, né? E aí, sobrava um paninho, a gente ia lá, eu fazia uma blusinha, um tomara que caia, eu achava o máximo, assim, fazia casaquinho, costurava a mão. Sempre tive as minhas brincadeiras sempre foram desse jeito, assim, né? Eu também gostava muito de brincar de boneca, sabia? De boneca, mas especificamente de Barbie, assim, ó. Eu fazia bonequinho e eu vestia sempre essa coisa da roupa. Tinha o bebê, tinha que vestir essa coisa da roupa. E aí, quando a gente sempre trabalhou, né, a gente... hoje que, tipo, o trabalho começa mais tarde, mas eu trabalho desde os 7. Hoje, 7 anos? 7 anos parece ser uma criança. Nossa, parece, não, é literalmente, né? Isso, só que eu lembro que a minha mãe, a gente plantava fumo, né? E a mãe sempre falava, tua tarefa essa tarde é fazer um balaio de miúdo, que a gente fala, que era do meio da estopa, né? Então, eu tinha essa tarefa toda tarde, depois da escola, né? E no período que a gente não plantava fumo, porque o fumo era só, tipo, no final do ano, que era a safra, e aí o resto do ano a gente fazia estopa, assim. E aí eu sempre tive essa tarefa, aos 7 anos. E aí, depois que eu aprendi a fazer estopa, eu aprendi a costurar a estopa. E eu sempre fui muito rápida, muito ágil. Mas eu sempre, tipo assim, costurava daquele jeito, né? Mas essa coisa da agilidade sempre viveu em mim. E aí, quando eu tinha 14 anos, a única facção lá do nosso bairro, ela me contratou para ser revisora. E eu achei o máximo. Com quantos anos? Eu tinha 14. 14, perdão. Isso, e eu achava o máximo, aí eu estudava já à noite, aí eu trabalhava o dia inteiro, pra mim tinha dinheiro próprio. Isso, e, inclusive a Raquel trabalhava nessa facção. Sério? Eu lembro. Raquel, a gente quer tu aqui no podcast, então eu sei que tu tá trabalhando bastante. Ela vai confirmar essa história. E aí eu comecei a trabalhar de revisora, eu achava o máximo, porque... E aí eu tava ansiosa já para aprender a costurar ombro. E lá a gente ia aprender pro processo. Primeiro o ombro, depois tu aprendia na manga e assim tu ia evoluindo, né? E aí, enfim, eu aprendi a costurar lá. Agradeço muito a Eli que me ensinou a costurar, né? Com muita dificuldade, porque eu também... eu sou muito assim ansiosa, então eu costurava muito rápido, fazia muito conserto. E lá foi onde tudo... Eu lembro que quando dava o nosso café das 8 horas, eu ficava sempre
eu demorei a deixar de ser criança, sabe? Uhum. Eu ainda sou um pouco criança, assim. É tão bom, né? Viver nesse mundo mais lúdico. E eu lembro que né, eu fazia roupinha ainda. Eu demorei para deixar de brincar de Barbie, enfim. E aí eu aprendi a costurar. Depois disso eu comecei a trabalhar de vendedora na loja Moda e Romance, que para mim eu sempre fico muito empolgada antes de tudo, né? Sim. E às vezes isso é bom, mas às vezes isso é muito ruim, porque quando não atende às expectativas, eu fico muito triste. Fica frustrada, né? Isso. Mas o que te motiva é esse fervor, né? E aí, eu lembro que eu comprei uma bicho quando eu tinha 15 anos, eu incomodei a mãe, porque eu nunca consegui persuadir ela. Sim. Então, eu fazia o quê? Eu incomodava até vencer ela no cansaço, que eu sou repetitiva, sabe? E hoje, no meu trabalho, às vezes eu sou, assim, tão persistente em algumas coisas, assim, onde eu tô com o meu hiperfoco, que eu acabo convencendo por insistência mesmo. Ó, essa é uma qualidade que todo corretor de imóveis deveria ter. Persistência. E também está muito relacionada à possibilidade, né, Karina? Então, eu falava assim pra mãe, se não for assim, e se for assim, e se for assim? Eu ficava o tempo todo imaginando possibilidade, né? E a venda é muito isso, né? Verdade. Possibilidade, negociação, né? Tu mesmo, várias vezes, assim, hoje, Sara, e se for assim? Se for assim, será que não dá? Sim. E às vezes dá certo. A gente tem que ir tentando, né? É o nosso trabalho. Tem que ir tentando. Então, eu comecei a trabalhar de vendedora. E quando eu comecei a trabalhar de vendedora, eu trabalhei na loja por bastante tempo. E aí, meu sonho naquele momento sempre foi ter uma loja online. Porque quando tu atende no físico, de certa forma, tu absorve tudo da pessoa, né? Então, tem muitas pessoas muito positivas que te fazem muito bem, mas tem muitas pessoas que te fazem muito mal. Muito mal. Então, eu pensei, quando eu crescer, eu quero ter uma loja online, porque daí não vou precisar disso. Entendeu? Eu vou escolher quem eu quero atender. Vai ser... Enfim, e aí... E depois disso, eu fui morar em Blumenau, eu trabalhei na Malve, eu estudei na FURB, né? Tive um relacionamento, separei, a minha irmã trabalhava na Bitner, que era uma empresa... Bem consolidada, né? Consolidada. Minha mãe também trabalhava na Bitner. E meus pais nunca gostaram dessa ideia de empreender. Eles sempre defenderam a ideia que eu tinha que trabalhar de carteira assinada, porque era mais seguro. O pai, ele nunca arrisca nada na vida dele. E parece que eu vinha assim como essa ovelha negra que eu vinha com essa coisa, né? Comprar bis aos 15 anos, eu vou sair mais cedo, eu vinha assim para incomodar o pai e a mãe. E aí, fui morar em Blumenau já desde muito cedo. Lá, tive muitas experiências boas, mas também experiências ruins que me fizeram, né? Eu sempre falo que a vida é um grande exercício, né? Então, tudo que a gente vivencia, se as pessoas falam pra gente, a gente não aprende. Mas se a gente vivenciar, a gente vai aprender, né? E nesse processo todo de ir, de ficar empolgada, de ficar triste, de ir não dar certo, eu aprendi muita coisa também, né? Na Malve também, eu lembro até hoje, assim, que a Malve era um exemplo, assim, de organização, de processo, de otimização, de resultado, porque a gente tinha um controle de qualidade, né, de porcentagem, né? Eu sempre fui para a escola, nunca estudei, né? Eu sempre matava a aula, enfim. E eu sempre aprendi muito nos meus trabalhos. Nunca aprendi quando eu ia estudar, porque eu sempre ficava estudando com a cabeça em outro lugar, assim, né? Enfim. É que é a vivência que a gente aprende, né? A vivência que a gente... E é aquilo que a gente realmente gosta e que traz o prazer pra gente, né? Sim. Eles falam, motivar. Vamos dar uma palestra de motivação, vamos motivar a minha equipe de venda. Eu acho que tem que ver o que nos move, né? Eu faço isso pra quê? Então, pra que eu tô fazendo isso? Por que tu acorda todo dia, né? Por que tu acorda todo dia? Tu tem que ter um motivo. Tu tem que ter um motivo. Então, naquela época, eu tinha um motivo de pagar a conta, às vezes de fazer faculdade. Hoje, eu tenho um motivo, assim, muito maior que não me deixa. Todo lugar que eu vejo, eu quero encaixar jaleco, eu quero, sabe? Sim. E eu acho que vocês, como corretor, também devem ter esse mesmo... eu quero realizar o sonho da pessoa, eu quero fazer a melhor negociação para que Quero deixar ela rica nisso, porque ela vai conseguir colocar mais dinheiro na empresa. Sempre a gente tá arrumando artimanhas e estratégias para que o nosso cliente ele ganhe mais, né? Então, quando tu pensa com essa cabeça, o universo ele devolve para ti também, né? Então, eu penso nisso, né? É isso mesmo, Karina.
E assim, ó, como eu estava falando antes, quando tu viesse para nós para vender o apartamento, tu quebrasse uma crença da nossa cabeça, porque a gente acreditava que nunca era possível a gente comprar um apartamento, eu sempre te falei, né? Sim. E a gente é eternamente grata por isso. Porque a gente não tinha, não é sobre o dinheiro, mas sobre o jeito que a gente acreditava que a gente nunca ia ter, que a gente nunca, né? Enfim. Precisa ter alguém para mostrar o caminho, né? Só que essa pessoa, igual tu, né? Tu podias ter desistido, mas não. Tu fosse lá, tu acreditasse, tu tentasse, né? E aquela coisa de persistir, né? E até que a gente acreditou que deu certo e hoje a gente é muito feliz de ver E tem os resultados. vários outros investimentos, isso que é o legal. Mas eu posso falar, eu estava até ainda há pouco gravando com o Luiz, né, que é meu cliente também de Joinville, é que dá medo. Não é que dá medo, mas depois é tão bom. Depois é tão bom. É bom porque tu vê, poxa, eu consigo pagar, eu vou poder usufruir. Então, isso é muito gostoso, na verdade. Né? Eu acho que, e tipo assim, ó, felicidade e sucesso, né? O sucesso, ele, para ti pode ser... Ficar com meu filho. Ficar com teu filho. Para alguém pode ser comprar um apartamento, né? Então, e a felicidade, ela tá muito vinculada nisso, né? E a minha felicidade é quando eu me afirmo, né? Uhum. Eu fiz isso e deu certo. Então, eu fico, não só com isso, mas uma das coisas, né? Eu acho que todo mundo também sente isso, sabe, Sim, Karina? Porque sim. quem prova não volta. É verdade. Né? E é igual... essa adrenalina, né? Digamos assim. Essa adrenalina. E é igual quando a gente vende um jaleco e a pessoa prova e ela gosta, e ela sente aquela felicidade. Ai, como eu tô linda, né? Isso... Verdade. Naquele momento, aquilo ali é a felicidade, né? Então, é meio que as duas coisas andam juntas, né? E, digamos assim, tu iniciou, tu fazia moda em Blumenau. Isso. E aí a empresa, ela surgiu como? Então, aí fiquei um tempo em Blumenau, não gostei, senti muita saudade da mãe, porque a gente mora em Canelinha, que é uma cidade que tem uns 1.000 habitantes, tinha 9 antes, né? E a gente conhecia todo mundo, a gente passa na estrada, fulano, ciclano, é aquela Filha cidade... do ciclano, né? aquela cidade que tem aquela fofoquinha boa, que a gente sabe da vida de todo mundo, então... E aí eu senti muita saudade. Eu lembro que domingo, quando eu vinha para casa, depois, quando eu tinha que voltar, eu vinha chorando, assim, sabe? De saudade da mãe, do pai. Eu nem... Karina, tu vai me fazer chorar. Mas é bom ter esse vínculo, né? Tem tanta gente que às vezes esquece da família, esquece, né? Tá tão preocupado em ganhar dinheiro e ter sucesso. E depois, no fim, a gente sabe que é só sobre isso, né? A vida é uma só, né? E ela passa muito rápido. Muito então, a gente tem que fazer boas escolhas, né? Escolhas de pessoas que devem estar do nosso lado, pessoas que vão te levar para o caminho certo. Então, não escolher muito, mas escolher poucas e boas, né? Sempre digo, assim, o quanto é importante escolher o que tu vai fazer, que é o teu trabalho, tu tem que se sentir bem, com quem tu vai casar, né? Porque, às vezes, assim, né? Quem erra... no recrutamento, paga com treinamento, né? Mas são escolhas que a gente tem que fazer ao longo da vida, né? E tu sentia saudade dos teus pais? Sentia muita saudade e parecia assim que eu tava perdida, sabe? Sim. Parecia que não era meu lugar, dava aquela angústia. E aí eu voltei para casa, né? Voltei para casa, mas eu voltei com muito medo. Porque eu lembro que quando a minha irmã era muito nova, né? O pai era muito bravo, a gente não tinha esse contato, era uma coisa mais distante, que o meu pai, ele é extremamente machista, assim, né? De certa forma. Mais velho, né? Mais velho, o pai tem 74 anos, então eu sou a raspinha do tacho. Então é muito diferente, assim, né? E além disso, ainda eles moravam muito lá no interior, lá na Galera, né? Que ainda era mais difícil ainda, né? E aí eu ficava com medo, pensava assim, mas se eu voltar, será que ele vai me aceitar? E coisas que andava... Que passa na cabeça de qualquer jovem, né? Isso. Então, eu voltei, depois eu comecei a trabalhar no Senai, eu era horista, era bem na época do Pronatec, inclusive,
E aí eu dei aula e eu pensei, agora eu dou aula de noite. Eu sempre fui de trabalhar muito, de manhã, Sim, sempre aquela coisa, né? sim. Eu sempre gastava muito e aí eu tinha que ir Eu tenho que atrás correr atrás do dinheiro, do né? dinheiro, Super te entendo. E aí eu comecei a trabalhar no Senai e depois eu pensei, tem que fazer alguma coisa durante o dia. E aí foi quando eu tive a ideia de colocar a facção, porque eu já sabia costurar em todas as máquinas, eu aprendia na... E aí foi assim, na cara e na coragem. Vou lá na Guarani, vou comprar uma máquina em 10 vezes, porque era assim, ele deu segurança. Assim, ó, se tu não conseguir pagar a máquina, aí fica o valor da parcela como se fosse do aluguel. Eu disse, então vou comprar a máquina. Foi Te assim. encorajou. Isso. E aí eu comprei uma máquina que faltava, e aí a minha madrinha me emprestou uma outra, e eu comecei a costurar. E aí eu fui começando a comprar uma, duas, três, quatro, enfim. E aí eu era uma facção, eu fazia peças para outras empresas, eu costurava a peça toda, né? E aí, eu não lembro qual foi o ano, mas eu lembro que a minha irmã, a Bittner, estava em processo de falência, Uhum. e... Isso, a Bittner estava em processo de falência e estava acontecendo umas coisas muito difíceis na minha vida, né? Eu estava trabalhando muito, estava numa fase, assim, muito fundo do Uhum. poço. E aí a minha irmã foi demitida. E aí a gente foi lá para casa da mãe, que é onde a mãe... O refúgio, o né? refúgio, né? E a mãe pensou, meu Deus, uma filha de um jeito, a outra demitida e com um bebê, porque o neto, na época, o meu sobrinho, era um bebê, assim, ela Sim. planejou ele durante 15 anos e aí acabou que a Bittner faliu, que era a segurança, né? O que que ela... Eu disse, Juscelina, se tu quiser vir trabalhar aqui comigo, eu posso te pagar R$ 1.400, que era o que dava para pagar na época, que eu nem sabia se dava para pagar, era assim, desse jeito. Aí ela veio, começou a trabalhar, depois de um tempo veio a proposta para a gente colocar uma fábrica de lençol, a gente foi em Timbó, aprendemos, vimos que não estava dando certo com o outro sócio que a gente tinha, decidimos seguir nós duas. Nisso a gente já tinha máquina, a gente já tinha lugar, e aí a gente começou a trabalhar, igual a gente costuma dizer, trabalhamos igual um cavalo seco, trabalhamos muito, muito, assim, às vezes a gente virava à noite, pedido era muito cansativo. Sim. E a mãe toda a vida ali com nós, o pai também, toda a vida junto. O pai São só nunca vocês acreditando. duas? É só nós duas. Mas o pai nunca acreditando, assim, eu disse, meu Deus, o que que... Isso não vai dar certo. O pai nunca acreditando, o pai sempre com medo, porque eu e a Juscelina, a gente é muito diferente, né? Ela tem um perfil comportamental, eu tenho outro. Uhum. Só que a gente se ama muito, então E vocês se complementam também, e a gente né? se complementa. E aí a gente se complementa e a gente tenta se equilibrar. E a gente se escuta muito também, né? E todo mundo fala que é muito ruim ser totalmente oposto, mas eu defendo, eu acho que não é totalmente ruim. Porque às vezes ela faz eu pensar de uma maneira que eu nunca tinha pensado e vice-versa, né? E isso é o que é o resultado do nosso negócio, assim, né? Porque quando a Karina vai lá vender um apartamento, ela diz, não, porque não temos dinheiro. Eu disse, não, mas nós vamos dar um jeito. Sim, é sempre a mesma conversa, gente, mas no final dá certo. No final dá certo. Não assim que a gente tenha Não, muito, mas sim, né? sim. É que E... eles estão construindo vocês estão construindo uma carteira de investimento, né, aumentando o patrimônio, isso é muito legal. Eu sempre digo, por que a gente não fez isso antes, né, Jussara? Por que a gente não Né? fez isso antes? Mas tudo é o tempo certo, né? As coisas acabam que nem diz meu pai, conforme andar da carruagem, as melancias se assentam, né? Mas é tão bom tu poder dizer assim, não, eu tenho a minha empresa, mas eu também estou construindo patrimônio, que daqui a uns anos eu quero me aposentar, quero viver de uma forma melhor. Isso, e ainda mais aqui no nosso litoral, que é muito bom, na verdade. A gente tá num lugar muito privilegiado, Sim. né? Porque todo o Brasil inteiro fala que Santa Catarina é o melhor estado. Sim. E ainda a gente tá aqui pertinho, então, Sim. né? Tantas pessoas que fazem investimento lá de fora e a gente tá aqui conhecendo, vendo, podendo, né? Tá Enfim. no olho, né? Tá no olho. E só que eu tinha a crença, Karina, que eu tinha que investir todo o dinheiro na empresa. Depois que eu fui começando a mudar, assim, sabe? Pensei, não, porque a gente não pode botar tudo ali, né? Porque senão a gente fica muito refém que aquilo te deu retorno e às vezes a tua expectativa não é atendida. Então, é bom dividir. Então, e outra coisa... eu ainda falei, a vida é um grande exercício e o que a gente está fazendo de comprar, de ver preço, eu não sabia nem o que era um balão,
Uhum. né? E a gente vai aprendendo contigo, né? Tu Sim. vai ensinando, a gente vai aprendendo a negociar. E é isso, mas será que não dá uma puxadinha aqui, isso aqui? Aí a gente vai, conversa com outra, né? Então, é uma grande rede, né? E aí a gente vai fazendo essas escolhas e a gente vai vendo que vai dando certo, vai se afirmando. E, enfim, mas é... Eu sempre digo uma coisa, Jussara, eu quero não, eu tenho poucos e bons clientes. E é tão legal porque tu entende a dinâmica que cada um trabalha. Eu sei que na hora certa vai dar certo. Eu sei a hora que eu preciso plantar uma sementinha na tua cabeça para que tu, né, comece a germinar junto ali com a Ju, então, com a Juscelina. Então, é tudo um processo, na verdade, né? É um processo longo. E, enfim, né? A gente tava no... A gente tava falando quando começou a empresa, aí tu abrisse uma facção, trouxesse a Juscelina para trabalhar contigo, o teu pai meio descrente, né, que realmente né, o negócio fosse funcionar. Ele nunca acredita. Na verdade, o pai, ele tem um ponto, assim, a família do pai e a família da mãe, eles são totalmente opostos. Uhum. E eu puxei mais a família da mãe e a Juscelina mais a família do pai, né? Uhum. E o pai, ele nunca... Eu lembro que ele fala, Karina, que tinha um terreno em Tijucas, que era 5 mil reais. Uhum. Ele toda a vida conta essa história. E era 2 terrenos por 5 mil. E ele tinha o dinheiro, só que ele ficou com medo de comprar e de ficar sem dinheiro. Entendi. E aí, hoje, o terreno vale, tipo, acho que uns 500 mil reais. Sim. E Olha quanto que valorizou. E ele conta essa história pra nós até hoje, né? Sim. E eu fico bastante feliz, assim... Não é sobre dinheiro, mas dele saber que as filhas dele conseguiram vencer essa coisa que vem lá de trás, sabe? Sabia que eu também ensinei meu pai? É. Depois de 50 e poucos anos que ele começou a investir. Meu Deus. Uhum. E aí, às vezes, a gente... Né, Karina? Sim. O pai, tu não tens um... Porque lá em casa é tudo um dinheiro só, assim, né? Sim. Não sei, acho que o meu dinheiro, da Juscelina, do pai, a gente meio Sim. que... Todo mundo cuida do dinheiro. Isso, aí às vezes quando... O pai, tu não... Dá até pra pagar o balão. Tu não tens um dinheirinho pra emprestar? Daí ele vai... mas Sim. ele fica feliz Sim. em poder ajudar, até porque ele tá vendo que aquele dinheiro vai... Tá multiplicando, né? E quando a gente tem que tomar uma decisão também, a gente... Ô pai, o que tu acha? E antes, no começo, ele sempre falava... não sei, acho que não vai dar certo. Hoje é diferente. Ele já Sim. diz... Olha, a boiada só passa uma vez. A chance é só uma. Se tu tens condições, aproveita. E assim, a gente vê como já mudou o Miguel de antes e o Miguel de hoje, assim, sabe? E Que às ele vezes... vê em vocês, né? Isso. E que ele confia em nós, Uhum. assim. Antes não, ele ficava meio inseguro, né? E aí eu falo, pai, confia e tal. E aí ele já tá bem mais aberto, assim. Sim. A gente vê que ele é mais leve, mais feliz, né? E foi depois que a gente fez o método CIS, Karina. Inclusive, a gente tava falando sobre isso. Porque até a gente vai entrar em alguns assuntos que digamos assim, o que a tua mente mudou, né? O que a Jussara faz de diferente que uma outra empresa que, né, que costura jaleco não faz? O que mudou na tua mentalidade? Então, primeiro, eu acho que é pessoas e processo, assim, parece ser meio clichê, mas... Ó, tá vendo? Ó, pessoas e processos. E Certo. treinamento, e ação, a agir, né? Então, assim, eu tenho várias ideias, só que as ideias, elas não valem de nada se tu não executar elas, né? Concordo contigo. E aí, tu tens um trabalho que é convencer. Uhum. E eu tenho muita dificuldade nisso, porque... Porque pra ti é muito claro, né? Eu acho que é isso, né? Na minha cabeça tá muito claro. Sim. Só que pra mim verbalizar e explicar isso que tá dentro da minha cabeça é muito difícil, entende? Entendi. E tem uma coisa que eu fico super nervosa, que é quando a pessoa... Tu fala uma ideia, porque eu fico muito empolgada quando eu vou falar a minha ideia. Aí a pessoa fala, não vai dar certo por causa disso. Aí eu vou lá, pá. Digo, Quebra a objeção. Mas é isso aqui. Mas tem isso aqui que nós podemos usar. Sim. Não, mas tem isso aqui, sabe? Mas é porque Sim. eu acho que a pessoa, ela foca tanto no que não vai dar certo. E aí eu tenho que fazer Esse movimento, esse esforço, né? todo dia, diariamente, né? E com as meninas é assim, porque às vezes ninguém acredita. Então, pessoas e processo. Tu tens que treinar as pessoas para que elas acreditem na tua ideia e todos trabalham sincronizado. Uhum. E tu tens que ter um processo inteligente. Onde, tipo, se uma pessoa faz 100 peças,
sempre te pergunta o que eu posso fazer para que ela faça mais peças em menos tempo, sabe? Entendi. E como tu falasse da plantação, no nosso dia a dia, todo dia sim, né? Todo dia uma sementinha. E se eu diminuir uma peça aqui? Agora hoje eu estava olhando o nosso custo, tá muito alto, mas eu não posso tirar tudo de um lugar. Então nós vamos tirar um realzinho daqui, um realzinho daqui, sabe? Então é constante, assim, é todo dia, todo dia. E tu nunca ficar com aquela sensação de que... Eu nunca tenho essa sensação de que tá tudo resolvido, sabe? Tem que ser uma pessoa incomodada, né? Isso. E a gente tem uma cultura muito ruim que é odiar o trabalho. Eu amo o trabalho. Então, só que é no trabalho que a gente consegue grandes amigos, é no trabalho que a gente consegue dinheiro para fazer uma boa ação, para edificar o nosso lar, para... Enfim, É no trabalho que a gente aprende, né? passa mais tempo do que em casa. Verdade, É no concordo. trabalho que cria conversas, né, que vocês vão ter com o marido de vocês, enfim. Então, o trabalho, ele é tudo. Ele traz tudo de bom. Ele é um grande exercício, né? Às vezes a pessoa... mas eu tenho que aprender. Não, tu vai aprender isso aqui nesse trabalho, mas tu vai levar pra tua vida inteira. Sim. Tem coisas que eu lembro do meu trabalho lá da Malve, ou lá da Eli, que eu carrego até hoje, né? Então... ter essa gratidão pelo trabalho, porque as pessoas ficam felizes quando chega na sexta-feira, né? E vincular o trabalho na nossa vida é muito importante. Tipo, a cada momento, eu tô olhando um vídeo, às vezes de noite, quando eu não vejo mais Instagram. Eu vejo algum vídeo para melhorar alguma coisa. E tá certíssima. Porque, na verdade, a gente não deixa de ser empreendedora depois das 6, né? Eu sempre digo, assim, eu não deixo de ser corretora de imóveis quando eu tô um domingo em algum lugar. É o meu trabalho. O meu trabalho é minha vida é meu trabalho. E tem que ser agradável, né? Não é fácil, né? Eu sei como empreendedora, tudo que tu tem que passar. Às vezes eu vou lá visitar vocês, né? A empresa está sempre ampliando, eu sei que não é fácil. Mas tem que ser bom, né? Eu digo assim, a gente tem que se divertir no final, né? Tem que se divertir, tem que ser aconchegante para ti, para as outras pessoas. Eu acho que tem que ser equilibrado, sabe? As pessoas têm que gostar de estar ali, porque eu acho que hoje ninguém trabalha mais só por dinheiro. Não. Né? Eles trabalham, a Gabi trabalha contigo porque ela gosta mais de ti, assim, não é? É claro, né? Sim, mas hoje a Gabi, nossa, eu tenho muito orgulho dela, porque hoje ela tem também uma empresa, e é tão bom ver que as pessoas, né, conseguem ir pra frente, porque eu sempre digo, as pessoas só vão lembrar do que tu fez ela sentir, não vão lembrar, né, se tu era gorda, magra, se tu tinha dinheiro ou não, mas o que essa pessoa deixou em ti, né? Exatamente. E eu acho que tu também, né, quantas empresas, quantas famílias dependem da tua empresa, né? Como tu falou, é uma cidade pequena, né, poucos habitantes, mas elas trabalham contigo para botar comida dentro da casa delas, né? É isso aí, Karina. E é isso, assim, eu acho que a gente precisa amar mais o trabalho, sabe? Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, se fosse para dar um conselho para quem é empreendedor. A tua mentalidade mudou quando tu começou a fazer os cursos, e tu vem fazendo cursos, lendo livros, assistindo podcasts até hoje, ou a Jussara já deu uma parada nesse mundo? É que assim, ó, a gente oscila, né? Tem momentos que eu fico muito hiper focada nessa coisa de ouvir podcast, até no meu carro. Eu não ouço música, é podcast, né? Eu até assino o YouTube Premium justamente para não ter propaganda. Sim. E eu ainda gosto de colocar lá no 2 vezes, que a pessoa fala bem, blá, 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 porque eu quero consumir aquele conteúdo e pegar outro. Só que tem um grande problema nisso, Karina. Porque entra tanta informação que às vezes a gente não consegue filtrar e a gente fica perdido. É verdade, concordo contigo. Então é muito importante a gente escolher de quem que a gente vai pegar essa informação. Porque filtrar quem tu estás ouvindo, né? Filtrar quem tu estás ouvindo, né? Mas eu sou assim, de manhã, quando eu tomo meu café, eu sempre tenho um negócio assim, tomar café junto. Porque tem uma coisa que eu tenho pavor, é uma casa que eu tomo com café, outro. Então, tipo assim, ó, faz pouco tempo que eu moro junto, né, com meu marido, mas a gente tem essa coisa, de tomar café junto e colocar um vídeo no YouTube. Ah, legal. Né? Instagram, eu nem entro mais, eu trabalho... tu tá certíssima. Porque eu... Brincadeira, gente, eu sei que o Instagram ele é importante, mas é que às vezes tu acaba... eu sempre falo assim, tem 2 tipos de pessoas, né? As que fazem conteúdo, as que consomem conteúdo, né?
Então, como eu tô ali fazendo vídeos, alguma coisa, eu realmente também, eu não fico lá o tempo todo, né, olhando a vida alheia, digamos assim, porque eu tenho que me preocupar com a minha vida, mas também é difícil, né, ter esse É. equilíbrio, né? É muito difícil, né? Até porque todo mundo fica te mandando reels, né? Eu já nem consigo mais abrir, então... Sim, sim. É difícil fazer isso, só que tu vive melhor, eu acho. Tipo, Também acho. hoje eu não... E o WhatsApp eu também não consigo responder muito, eu dou uma... E sem obrigação, entendeu? Tipo, né, a pessoa que realmente quer falar contigo, ela vai te ligar, ou ela vai te visitar pessoalmente, porque ninguém é obrigado a nada, né, digamos assim. Mas assim, ó, é gestão de tempo, sabe? Uhum. Meu, eu podia tá fazendo isso, mas aí eu tô aqui, Uhum. né? Eu podia estar vendo sei lá, alguma coisa com meu marido e eu tô aqui, né? Uhum. E isso a gente vê, assim, no geral, que as pessoas estão cada vez mais... Cada um por si, né? Isso, e estão ficando muito metralhadora, assim, tudo para tudo quanto é lado, vou fazer uma coisa, não deu certo, já vou fazer outra. Não, Não tem um foco, né? Não tem um foco. Até ouvi tu falar que um resultado demora 10 anos, né? Porque é uma grande plantação, né? E como a vida é um grande exercício, a gente também precisa... Eu não vou colher esse conteúdo talvez agora, mas vai dar um insight em algum momento que vai me ajudar, enfim. Ler é uma desgraça. Eu começo todos os livros Eu e adoro nunca gente termino. verdadeira, gente, honesta. É porque eu tenho Normalmente a gente compra mais livros do que a gente lê. Em casa tem um monte de livro. Digo, ai meu Deus. A gente gosta muito da capa, né? É, verdade, coloridinha, bandura. Eu vou em qualquer evento, eu compro um livro. De quando eu vou ler, não sei, mas eu comprei, né? Mas assim, o começo a gente sempre lê. Sim, Tá sim. tudo certo. Se a gente lê um pouquinho de cada Aprendi começo... com o JJ. A gente nunca precisa ler o livro todo. Ele ensina que lê o começo, lê um pouco do meio, dá uma puladinha e lê o final. Então agora eu já tô mais tranquila. É que eu sou mais auditiva também, Eu também né? sou Sou bem mais auditiva. auditiva. Então eu sou muito de ouvir podcast. Eu também. De manhã, vocês assistem vídeos, né? Qual vídeo, assim, vocês gostam de assistir? Ai, agora eu tô viciada na Letícia Vaz, que tem tudo a ver com o nosso, né? Ah, legal. Eu gosto, mas Sim. assim, ó, eu gosto de assistir o Flávio Augusto, muito, admiro muito ele. O JJ também. Sim, gosto eu também. Quando eu tô muito elétrica, eu gosto de assistir o Paulo Vieira, que ele é... né? É verdade. Eu adoro assistir Os Sócios, que é a Malu Perini, né? Adoro os dois. Eles formam uma dupla muito legal. Trazem muitas informações sobre o Brasil, economia, bem-estar. Então, eu gosto bastante. E eu tenho uma rotina também. Eu acordo, primeira coisa que eu faço, assim, né? Quando eu vou mexer na rede social, é ouvir o Café com Deus Pai. Depois eu escuto o Thiago Brunet. E aí depois eu vou trabalhar. Mas eu tenho uma rotina, assim. É bom porque daí tu já estás abastecida de alguma coisa que vai te direcionar no dia a dia, né? Às vezes é uma palavra que alguém fala. O que tu falou é muito importante, digamos assim, de agir, né? Então, para quem é vendedor, para quem é empreendedor, precisa estar sempre agindo para que as coisas aconteçam. Tu fica nesse lado, eu não vou fazer porque não sei o que vai acontecer, tu nunca faz nada, né, Sara? E por incrível que pareça, a minha irmã, ela ensinou uma coisa assim, ó, porque eu também, eu sou muito insegura, né, uma característica minha, por mais que eu seja assim, empolgada, mas eu também sou insegura, né, eu preciso dessa validação. Sim. E aí ela falou assim pra mim às vezes, ó, que a gente briga, discute, assim, normal, né? Normal, né? E se der tudo errado? O que pior pode acontecer? Então, eu faço essa pergunta assim para mim às vezes, né? Eu quero isso, mas e se der tudo errado? O que de pior pode acontecer? Né? Nem é tão ruim Nem é tão assim, ruim. Né? E aí, A gente cria um monstro na nossa cabeça que... maior do que ele é. E aí, entre tu conseguir o que tu queres, o teu sonho, o teu objetivo, a tua meta... e passar por aquilo que de pior pode acontecer, o que tu prefere? Eu prefiro isso, eu prefiro meu sonho, então... E isso vai motivando a gente, né? Arriscar, né? Arriscar, Eu sei que tu é muito empreendedora, né? Como tu falou, tá sempre arriscando, mas assim... O que traz uma desmotivação para ti? Quando dá errado. Mas dá um exemplo, digamos, isso, sei lá, um molde que deu errado ou uma venda que não aconteceu? Porque assim, né, uma venda não, porque a gente vende no varejo, mas assim, ó, o que me frustra é eu convencer todo mundo, eu gasto uma baita energia para convencer todo mundo daquilo, e aí quando eu faço aquilo não dá certo, não é como eu esperava, sabe?
Ou às vezes, é porque eu trabalho muito na parte de desenvolvimento de produto, né? Então eu fico muito empolgada, eu pesquiso cada detalhe, eu fico incomodando as meninas, mandando foto, qualquer horário, tipo, eu não tenho, né? Eu não tenho esse parâmetro de normal, assim, eu acabo me excedendo. E aí, aquele jaleco, ele não fica com aquela cara que eu quero, com aquele jeito que eu imaginei, porque nem tudo fica, né? E como é que tu lida com isso? Então, aí eu fico triste, às vezes eu crio várias alternativas e tento até dar certo, assim. Por exemplo, agora a gente tá fazendo um jaleco de elefante, aí tem uma orelha. Eu Ai, já que fiz legal. umas 4 vezes aquela orelha e repilota. Sim. Sabe? É um serviço assim que as pessoas também vão ficando cansadas. Aí tu tem que, não, mas vai dar certo, É que tu acredita tanto na tua Isso. ideia e tu quer que a outra pessoa também acredite, né? É, isso aí. Então, mas isso aí é uma das coisas assim que me deixa triste, né? E às vezes quando a gente recebe um feedback negativo também me deixa triste, porque às vezes, como a gente vende online, às vezes a gente cria expectativa, né? E às vezes o mesmo jaleco para uma pessoa, ela ama e para outra pessoa ela não gosta tanto. E aí eu fico pensando, mas por que ela não gostou tanto? O que precisa melhorar aqui para ela gostar, né? Sim. Porque eu preciso... E outra coisa também às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu não tô fazendo tudo que eu deveria fazer. Sim. Tu não fica assim com esse sentimento assim de Parece que cobrança? dá uma ansiedade, né? Uma ansiedade, meu Deus, eu preciso trabalhar de maneira mais estratégica. Eu não tô fazendo, eu não tô me Não tô sendo tão comunicando. produtiva quanto eu queria ser, Não né? tô sendo tão produtiva. Isso aí me agonia também, sabe? E na tua área, tu acha que... O que as pessoas cometem... Porque, né, tu tem concorrentes, né? O que tu acha que eles fazem de errado, digamos assim? Qual é o erro que as pessoas mais cometem na tua... Qual o erro? Eu não sei, digamos eu sou assim. muito ligada pro meu erro. Entendi, que não com... Eu fico muito pensando assim, ó, nos erros. Eu sou muito crítica comigo mesma, sabe? Tipo, eu fico toda a vida, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser assim. Tem essa cobrança, né? E a gente se cobra muito, né? Isso é uma das coisas assim. Mas o que as minhas concorrentes erram? Eu acho que a maioria delas, elas não têm essa coisa do campo, do trabalho em campo. Sim. E aí eu acho que elas acabam errando nos detalhes, sabe? Entendi. Assim, meu ponto de vista, que eu acho que é um grande diferencial às vezes que tem, né? Que a gente tem. Sei lá, se a gente fizer um elástico aqui para colocar, será que não é melhor? Tipo, isso... Porque como eu tenho essa experiência de costura, de tecido, tudo, eu acho que eu consigo sair um pouco à frente delas, sabe? Tu tem na prática, na verdade. Na prática. E tu pensa como a cabeça do profissional, como se fosse uma grande engenharia, né? Isso. Digamos assim, né? Que até tu falou da mobilidade, do que vai ser melhor na hora dele atender o paciente. Só que aí eu tenho que pensar naquele produto, custo-benefício também. Sim, entende? eu entendo. Porque também tem que ser viável, né? Tem que ser viável. Então, eu tento encaixar tudo isso. Então, eu tenho percepção de preço de costura. Não é porque, às vezes, uma costura é linda que ela vai dar muito mais trabalho, entende? Então, tem que ver até que ponto vale aquela percepção de valor. Às vezes, eu só dou uma mudadinha e ela fica com a mesma percepção, só que ela cai tantos reais no custo, vamos dizer, no valor dela, né? Então, a gente tem que se ligar muito em tudo, assim, tem que se colocar no lugar do cliente. Se eu fosse uma dentista, eu pagaria esse valor? Se fosse uma estudante, eu pagaria esse valor? Entendi. Né? Então, tem que ser bom, tem que ser, né, efetivo, mas também tem que estar no preço adequado, né? Isso. E é uma engenharia, uma baita engenharia, né? Isso. E que as pessoas que acham que o produto tá lá, acham que é só aquilo ali, né, Karina? Igual... É que nem eu falo assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Vocês são clientes, mas vocês não imaginam, Jussara, quanto é difícil aprovar uma proposta. Porque, né, vocês acham que a gente só quer vender. Mas é até bom que tem muito construtor que me assiste também. A gente tem que ter esse lado com o construtor também, sabe? De lá, não, a cliente é boa, pode confiar, ela vai pagar, é isso, é aquilo. E aí o cliente, ele não consegue ter essa dimensão na cabeça dele. Ele acha que não, que todo mundo quer vender para ele. Todo mundo quer vender, mas quer vender dentro das condições deles. Mas eu, como corretora, eu preciso ver uma condição boa para ti e para ele.
Então, eu não posso só ver para ti, só ver para ele, né? Então, é isso que é o nosso, às vezes, é a nossa dificuldade, de agradar ambas as partes, né? Digamos assim. É um grande dilema fazer o equilíbrio de de todos os pontos, né? E a gente que tá no campo, que tá lá na produção, né? Porque todo mundo acha que a gente só fica lá no escritório fazendo tudo, sim. que a gente tá lá Não na vê que a cabeça tá lá pensando, né? Porque eu falo assim, ó, se o jaleco incomoda pra fazer, vai pra costureira, a costureira coloca energia ruim naquele produto, tu sabe que ele vai... Também acredito nisso. Então ele tem que fluir. Aquilo Uhum. tem que sair do desenvolvimento e fluir na produção. A gente tem alguns problemas, claro que tem, né? Em toda a empresa, né? Mas tá sempre melhorando, isso já é um ponto muito positivo, né? Tá sempre melhorando, mas é um grande exercício, assim, sabe? E essa negociação, essa coisa com a costureira, conversar com profissionais, né? Eu até que falo muito com a Jéssica, ela dá muita ideia. Assim, mas porque ela meio que, como ela usa, né? Ela tá sempre muito bem vestida, de Jussara Nunes. Gosto muito da doutora. Doutora, a gente tá com uns planos aí juntas. Gosto bastante dela. Ela é muito criativa, né? Uma excelente profissional, muito ética, né? Então... Inclusive, ela que deu a ideia do jaleco, Karina. Pois é, tu sempre me contasse isso, achei bem legal. Mas assim, como a gente sempre fala, é Deus que bota as pessoas pra falar, né? Às vezes é uma coisa que tu fala pra mim que tu nem sabe que tu falou, mas que eu melhoro no meu trabalho, entende? É isso aí. Então, de repente, Deus usou ela, né? Pra que vocês... Com certeza, eu acredito muito, acredito. assim. Acredito que, tipo, tudo que a gente tá vivendo... inclusive, né, a compra nosso relacionamento, acredito que Deus faz isso mesmo, né? Sim. E eu acho que é uma coisinha que a gente às vezes fica ansiosa, mas é só esperar que tudo... Mas é um processo, eu acho que a maturidade, né, a Jussara é bem mais nova que eu. Não, mas tu é um pouco mais nova, então como eu já passei por algumas coisas, eu sei onde vai chegar, então a ansiedade hoje ela não mexe tanto comigo, mas quando a gente é mais jovem, a gente é mais ansioso, quer que o negócio aconteça, e a gente sabe que ele vai acontecer de qualquer jeito, só que às vezes a gente tem pressa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, em uma palavra, o que tu definiria sucesso? Sucesso, vamos ver. Uma palavra. É que tem tantas, né? Sim. Acho que Deus, assim, como tu acabaste de falar, acho que Deus vai colocando as coisas e a gente vai escolhendo, vai indo, né? A gente não pode se negar para aquilo que Deus coloca no nosso caminho, né? Ele quer que a gente seja próspero, né? Que ajude outras pessoas, né? É isso aí, acima de tudo, acho que Deus, assim, sucesso é Deus, porque eu era muito improvável, porque eu sou uma pessoa que não era estudiosa, sabe? Eu vim de família muito pobre, que não teve nenhum empreendedor, nem a mãe, nem o pai tinha essa veia ou esse pensamento, toda a vida achando que era bem mais seguro trabalhar de carteira assinada, né? E sempre ensinando nós a ser muito omisso, assim, né? Baixar a cabeça, respeitar mais velho, não desaforar, não responder patrão, entende? Então, era muito improvável. Então, acredito que sucesso tem a ver com Deus, assim, né? E as crenças que colocam na gente, né? É muito até forte. Quebrar essas crenças e achar que tu é possível. É muito forte, tem que estar muito aberto, assim, para tudo. Aberto. E isso é importante, né? O que tu vem fazendo, que é participar do Método CIS, que é ouvir podcast, participar de palestras, né? A gente vai abrindo a nossa mentalidade para viver o extraordinário, né? Porque é tão bom, né? Meu Deus. Eu lembro que quando eu vim do Método CIS, eu queria mudar tudo. Porque eu sou muito Eu vou empolgada, refazer assim, o Método CIS, tá? Agora em maio. Eu lembro que eu tive em Curitiba. Eu fui em Curitiba? Eu lembro que eu tive porque eu fiz em São Paulo e depois eu fui staff em Curitiba. Ah, é? Eu tava lá. Sim. Tipo assim, me convidaram, o Jean me convidou. Sim. E aí eu... Falamos juntas. E eu lembro que tu tava lá. E foi muito lá. legal quando eu fui. Sabia que lá viraram muitas chaves também pra mim. Eu fiz o Dale Carnegie, que foi em Blumenau. Até queria te perguntar sobre cursos, né? Eu fiz o Dale, mas foi no Método CIS que eu criei coragem para fazer algumas coisas que estavam pendentes na minha vida, né? Então é muito bom servir, né? Na verdade, nosso trabalho é servir as pessoas, né? É que a gente seja vendendo jalecos, seja vendendo imóveis, né? E como é que a Jussara se vê daqui 5 anos?
Mãe, primeiro, mãe, né? Porque eu Teremos acho, uma bebezinha. acho que eu tô ficando velha, tá na hora, né, de eu me agilizar, mas eu, assim, me vejo mãe, com uma família sólida, assim, feliz, me vejo com sucesso. Estou vendo tudo Ela de já bom, é tá? sucesso, tá? Não, mas tem que ver só coisa boa. É que assim, ó, o sucesso, às vezes, que as pessoas acham que a gente não rola dentro da nossa cabeça, sabe? Sim. Não é completo. A gente fica tão focado no que tá faltando que a gente acaba esquecendo o que a gente já conquistou. Então a gente sempre se compara com pessoas maiores, melhores, e a gente fica sempre, eu tenho, preciso, sabe? Fica meio que viciante assim, não Sim. sei explicar. Sim. E tu sempre queres perfeição de tudo, queres perfeição da tua equipe, tu queres perfeição do teu processo, e no método, se a gente aprender a autorresponsabilidade, Depois que a isso gente aprende isso, né? e isso é muito bom, só que Sim. isso, tu puxa tudo pra ti. Então, tu acaba, não que a gente aprende tudo num dia, não é um download. Não, é que bem, tu vai, às vezes é anos que vai, né, destrinchando aquilo tudo dentro da tua cabeça, né? Exatamente, e a autorresponsabilidade é muito poderosa, né? É verdade. É bom que a gente quer melhorar, né? Infeliz aquele que tá estagnado, que acha que a vida dele é aquilo, enfim, né? E a gente tá sempre nessa função de querer Nessa ser uma função. pessoa melhor. Mas eu acho que a gente é mais feliz, Karina. Eu sim, a gente é meio louca, né? Mas a gente é feliz. Porque daí as recompensas são... Sim, eu digo assim, eu sou muito grata a Deus também, né? Por tudo que, né, que eu passo, que acontece, porque eu me torno uma pessoa melhor, né? E é sobre isso. Não, e eu... Porque assim, né? É um vendaval, né? Porque eu nem sabia o que era tráfego pago. Quando eu paro, assim, agora que tu tá falando, que eu tô olhando pra trás, que eu nem sabia o que era tráfego pago. E a Juscelina nem queria, nem eu e nem ela. Não vamos entrar nesse negócio assim, sem saber de nada. Porque Sim. geralmente as pessoas já entram no negócio, já... Opa, já sei um pouquinho, né? Não, mas nós vamos ver. Vamos vender online. Sim. Nem sabia, né? E deu super certo, né? Só que deu certo, só que a gente teve que, tipo, aprender tudo muito... E a gente, todo dia muda, né? Essa coisa do online muda tudo. O online, na verdade, é o comportamento do ser humano, né? O comportamento do ser humano tá mudando. Uma hora ele pensa assim, uma hora ele pensa assado. E a gente tem que estar sempre atenta, né? Sempre. Mas é a única forma que o teu produto chega em muitos lugares do Brasil, né? Então isso é muito legal. Eu tô sempre falando de vocês. O meu dentista é de Caxias do Sul, da Clínica Rosarini. Aí eu mostro o Instagram, tá vendo? Ó, são minhas clientes. Aí sempre eu falo, porque eu acho bacana, né? O trabalho de vocês é bonito. Isso, né? não tem E às preço. vezes agora, quando eu vou no médico, no dentista, eu olho pra roupa deles. Antes eu não olhava. Não, mas assim, antes eu não percebia. E hoje eu pensei, não, esse jaleco é bonito. Não, essa scrub aqui não é não sei o quê. Esse não fica tão legal, né? Então é muito legal. É muito engraçado isso. Como pode, né? Que a gente fica... Fica mais seletivo, né? Pra olhar isso. E, Ju, o que tu não conquistou ainda que tu queres conquistar? Tanto no âmbito profissional quanto no âmbito profissional. Pessoal e profissional. Tá, vamos lá. Já falou que tu quer ser mãe, né? Então, assim, ó, no profissional... eu quero obter mais um negócio que ande sozinho e que... Porque hoje a gente tem um negócio assim que parece que depende muito de... Não é que... Como é que eu vou explicar? Eu quero sair um pouco do campo, sabe? Para que consiga colocar mais as minhas ideias em prática e tenha essa liberdade para colocá-las em prática e tenha pessoal para isso, né? E tenha o processo certinho lá. Eu lembro que quando eu trabalhava na Malvo, tinha um processo e as pessoas só seguiam esse processo, né? E hoje eu tenho essa dificuldade de criar o processo, eu não tenho um parâmetro sobre esse processo. Será que isso tá bom? Será que não? Eu tenho essa dificuldade. Então, eu queria ter a certeza de que isso tá bom. Primeiro, e eu ia ficar muito realizada. Que nunca vai ter certeza absoluta, né? Eu queria ter assim no meu coração, isso aqui tá certo, tá bom, tá fluindo, eu vou deitar, vou descansar, enfim, né? Sim. E foram 2 palavrinhas que tu usou, que é processos e pessoas, né? Pessoas, entendi. Pessoas, aí tu treina as pessoas para fazer o teu processo. E é muito gratificante quando tu pega uma pessoa que não sabe nada e que tu ensina ela e ela gosta daquilo, sabe? Sim. Então, a gente tem uma menina lá, a Bianca, que ela é o nosso marketing, que ela era a nossa costureira. Sério? E que ela tá junto com a empresa, assim, crescendo junto com a empresa. Isso é muito gratificante, sabe? Isso é muito bom. Sim, é sobre isso, né? Porque as pessoas precisam prosperar, que estão próximas da gente, né? Então, isso é muito legal.
Jussara, eu queria ficar aqui conversando contigo mais um pouco, né? Mas foi uma forma que eu achei para a gente falar um pouquinho quem era a Jussara Nunes, né? Falar um pouquinho do teu trabalho, falar o quanto é importante, assim, né? Também tem outras fontes de renda, né? Que investir é muito bom. Muito bom. Então, para quem não conhece ainda essa Jussara, né, você que é médico, dentista, né? Tem clínica, né? Quiser ver um pouquinho mais da loja. Onde é que a gente acha a Jussara Nunes? Qual é o No arroba? Google. Ó, Agora faz tua propaganda, tá? É www.jussaranunes.com.br, lá é o nosso site. O nosso Insta é jussaranunes.com.br, já é o nosso site também, que é para facilitar. Lá tem um link na bio que vocês podem entrar, conhecer nossos produtos, né? Nosso site é um catálogo digital, né? E a gente sempre está lançando novidades, sempre de olho nas tendências, nas cores, nas funcionalidades, como a gente falou, né? E também tem as outras redes sociais, TikTok, enfim, né? Só entrar lá no Insta, que é o caminho mais rápido, que vocês vão achar tudo lá, né? E vocês vão se divertir, eu tenho certeza. Porque a nossa rede social ela é muito divertida, vocês vão rir muito. É verdade, ela é bem divertida. Então, hoje foi um bate-papo com a Jussara Nunes, para ela falar um pouquinho da profissão dela, do trabalho dela. Então, foram duas palavras, processos e pessoas. Então, né, fixem isso também para usar para nossa profissão, que é a corretagem. Muito bom estar com vocês, né? Bom que acompanharam até o final aqui esse vídeo, esse podcast. E a gente se vê no próximo vídeo, ou quem sabe aqui no podcast. Tchau, tchau!